Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui para gravarmos nossa lição da Escola Bíblica Dominical dos Jovens. Hoje o tema é Davi, o matador de gigantes. Eu acredito, tenho certeza que você já deve ter ouvido inúmeras pregações, digamos, ensinos acerca desse assunto, né? Acerca de Davi e o gigante Golias. E é uma história que nós podemos considerar uma história realmente que, além de ser cheia de aventuras, cheia, digamos, de dramas. Se uma pessoa, você vê que as pessoas aí fazem novelas, filmes, e eles colocam bastante dramatização nessa história, porque de fato esse acontecimento histórico ele tem todas essas características que uma narrativa pode apresentar. Mas mais do que isso, a gente percebe que é uma história bíblica e ela tem, com toda certeza, alimentado a fé de muitas pessoas. Aqui, de fato, é um texto na Bíblia que nós aprendemos que a nossa confiança nunca deve estar na nossa força, na nossa posse, enfim, seja lá o que a gente pense que possa nos ajudar. No final das contas, meu irmão, quem pode nos garantir a vitória sempre é o Senhor. Nossa lição, ela tem como texto bíblico o livro de 1 Samuel, capítulo 17. É interessante que o professor que vai dar essa aula possa fazer uma leitura toda do capítulo 17, tá? É um capítulo bem extenso, por sinal, mas ele narra exatamente esses acontecimentos. Mas a lição, claro, não colocou todo o capítulo. Ela colocou o capítulo 17, versículo 3 ao 16, e pegou os versículos 20 e os versículos 23 e 24 para trabalhar essa lição de domingo. Mas eu quero destacar o Salmo 33, versículo 16 da lição. Eu achei interessante esse salmo porque ele diz o seguinte: não há rei que se salve com a grandeza de um exército, nem o homem valente se livra pela muita força. Salmo 33, 16. Olha o que o texto está falando. Nenhum rei ele pode se salvar com o quê? Com sua grandeza. A grandeza no caso do seu exército. E nenhum homem valente, ou seja, um homem valente, brabo, né? Um homem forte, determinado, uma pessoa realmente destemida, pode se livrar pela muita força. Tá? Então, o Salmo 33, versículo 16, que é do texto principal, fala muito dessa história de Davi. Para nós não perdermos muito tempo e o vídeo não ficar muito longo, como sempre a lição ela está desenvolvida em 3 tópicos, tá? E a gente vai aqui apresentar aqui algumas, digamos, ferramentas extras para nos auxiliar nessa lição. O primeiro tópico fala sobre tempos difíceis. Professor, você que me assiste, é importante, se possível for, você pegar um mapa da sua Bíblia, geralmente atrás das Bíblias. Estou aqui com algumas Bíblias de estudo, e você sabe, geralmente lá atrás, tá? É sempre importante, se você puder pegar aí lá atrás e dar uma, digamos, uma verificada, tá? Uma verificada nesses mapas, para entender melhor como é que se posicionava as cidades no tempo de Saul, tá? A gente sabe que com o desenvolvimento da nação de Israel, a geografia também ela foi mudando, mas é importante nós termos uma ideia. E eu vendo aqui um mapa aqui, é importante a gente observar isso, tem um mapa de número 4, se não me falha a memória. Não dá para me mostrar para vocês aqui, mas é só para vocês. Eu tenho certeza que você deve ter algum mapa em casa. É interessante, nessa minha Bíblia está desse formato, talvez na tua Bíblia esteja em outro formato, mas é importante que você dê uma olhada e localize a cidade de Judá, tá? A cidade de Judá. Tente localizar próximo da cidade de Judá a Filístia, que é a terra dos filisteus, tá? Tente localizar a cidade de Ecrom e Gate, que eram cidades que faziam parte da Filístia. Por que é importante a gente dar uma pesquisada nos mapas, gente? Porque quando você passa a pesquisar, você entende melhor esse subtema, cercados por todos os lados. Você sabe que desde o tempo de Josué, quando Josué ele foi levantado por Deus para levar o povo a tomar posse da terra prometida, que ficava nessa região chamada Canaã, o próprio Deus falou para o seu servo Josué que aquele lugar não seria fácil. Era um lugar realmente, como diz a palavra, que mandava leite e mel, isso é fato. Porém, esse lugar que mandava leite e mel era um lugar que havia muitos povos diferentes e eles, na sua maioria, eram guerreiros, homens realmente experimentados em batalhas, ou seja, eles não teriam uma vida fácil naquele lugar. Além dessa dificuldade, digamos, militar
que o povo de Israel haveria de enfrentar, nós sabemos também que uma coisa que Deus muito chamou a atenção do povo foi que eles pudessem se manterem santos, né? Que eles iriam para uma terra realmente estrangeira, uma terra diferente, mas Deus chama a atenção deles para que eles nunca viessem, tipo, adotar os costumes culturais, os costumes religiosos, mas que eles se mantivessem santos, eles se mantivessem fiéis a Deus, porque fazendo isso, o Senhor lhes daria toda a vitória, sempre estaria ao lado dele. Mas como vocês sabem, quem já leu os livros históricos da Bíblia, sabe que Israel sempre foi como uma montanha russa. Uma hora ele estava lá em cima, outra hora ele estava lá embaixo. Isso se dava por quê? Porque o povo de Israel não se mantinha, digamos, eles não se mantinham firmes, não se mantinham fiéis. Às vezes uma geração era temente a Deus, aí uma outra nação, aliás, uma outra geração aparecia e parece que eles esqueciam tudo que no passado Deus tinha feito e voltavam às suas práticas pecaminosas e aí dava no que dava. Por isso, esse subtópico aqui, que fala cercados por todos os lados, mostra que eles enfrentaram inúmeros, mas inúmeros inimigos mesmo. Antes de nós concluir esse subtópico, é sempre interessante, se você tiver o livro de apoio, ele tem aqui um ponto que ele fala sobre os filisteus, tá? Porque o livro, na lição, não fala, mas é importante você também dar uma pesquisada sobre quem eram os filisteus. Mas eu vou ler aqui o que o livro de apoio falou sobre esse povo. Ele diz o seguinte: os filisteus eram um povo belicoso, ou seja, era um povo de guerra, né? Um povo realmente experimentado em batalhas, que se estabeleceu por toda a planície costeira da Palestina depois de emigrarem procedente de Cafitó. Isso está em Amós capítulo 9, versículo 7. Provavelmente Creta. Pelo menos alguns deles estavam em Canaã já desde o tempo de Abraão. Mas o principal movimento na direção sul, a partir de sua ilha, aconteceu na época do Êxodo, no tempo de Josué. Eles estavam estabelecidos nas 5 maiores cidades governadas pelos 5 senhores. A Filístia, essa cidade era bem conhecida na Bíblia, que é a cidade de Asdod, Asquelon, Ecrom, Gate e Gaza. Inclusive, tem uma batalha, ainda nos tempos de Eli, mais ali para frente, ali com Samuel, uma batalha onde aparecem os 5 príncipes da Filístia, que são dessa cidade. Cada cidade dessa tinha um príncipe: a cidade de Asdod, a cidade de Asquelon, Ecrom, Gate e Gaza. E ele fala que, até ele coloca aqui, durante o período inicial do juízo, eles foram expulsos por Sangá. Sangá foi um dos juízes que Deus levantou. Mas os israelitas aceitaram a adoração de seu Deus em determinadas épocas. Os 40 anos de opressão dos filisteus se estenderiam até a vitória de Samuel em Ebenezer. Samuel, essa batalha que eu acabei de falar, 1 Samuel capítulo 7, onde ali tem uma grande batalha, onde o próprio Samuel, orando a Deus, Deus derrotou ali os filisteus, ok? Então, os filisteus, meus irmãos, além desse importante dado que nós estamos vendo aí, eles serem um povo militar, eles eram um povo também que dominavam bem a questão do ferro e do bronze. Eles já tinham armas, tinham escudos. Você vê que pela descrição do texto bíblico, esse povo era um povo realmente preparado. Quando o texto fala que eles eram um povo belicoso, ou seja, de fato eles eram um povo preparado, ou seja, para a época eles estavam muito, mas muito à frente do povo de Israel. Inclusive essa batalha capítulo 7 de 1 Samuel é interessante, você dá uma lida também, professor, para você ter uma ideia. Você vai perceber que o povo de Israel não tinha a menor, mas não tinha mesmo a menor chance, humanamente falando, de derrotar os filisteus. Por quê? Porque eles não eram um povo belicoso. Lembre-se, Israel sai da terra do Egito, e daquela terra do Egito saiu o quê? Um bando de pastores, um bando de agricultores. Escravos saíram da terra do Egito e migram por vários anos pelo deserto, até passa Moisés, passa a geração de Josué. Então eles tinham uma vida bem mais, digamos, primitiva, vamos dizer assim. Não que eles não tinham arma, tinham. Mas as armas do povo de Israel, pelo que o texto bíblico diz, tudo indica que eram muito inferiores ao dos filisteus. E isso colocava eles muito, mas muito à frente do povo de Israel. E aí a lição no segundo tópico, depois que você fizer um rápido apanhado dos filisteus, aí ela vai falar quem era Golias, né? Quem era Golias? O texto fala que ele tinha aproximadamente 3 metros, tá, de altura,
tá? Ele tinha 3 metros de altura, uma armadura extremamente pesada. Ele tinha um imponente capacete de bronze e uma lança que parecia o eixo de um tear. É um tipo de, como é que eu posso dizer, instrumento que eles usavam, né, para fabricar tecido, tá? Era bem grande esse equipamento, né? É até bom a gente ler aqui, 1 Samuel capítulo 17, para a gente ter uma ideia melhor, que aqui a lição ela dá uma descrição, mas não fica tão claro. Mas aqui no texto bíblico fica mais claro para a gente ter uma ideia de quem era de fato Saul não, o Golias, né? Versículo 5, diz assim: ele usava um capacete de bronze, ó, vestia uma couraça de escamas de bronze, que pesavam 60 quilos. É uma pessoa que carrega 60 quilos, gente, é porque tem de fato um porte físico realmente avantajado. Nas pernas usava caneleira de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A arte de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão. E sua ponta de ferro pesava 7 quilos. Hoje é que só a ponta da lança dele pesava 7 quilos e 200 gramas. Seu escudeiro ia à frente dele. Então você observa que realmente esse rapaz, diz a história, né? Que Golias, ele passou 40 dias, veja bem, passou 40 dias, todo dia. O texto vai falar, né, de manhã ele vinha e à tarde ele aparecia de novo. Durante 40 dias ele ficou ofendendo ali o exército de Israel, realmente debochando, colocando eles para baixo, porque isso tem muito sentido, irmão, porque ele estava realmente muito confiante, não só pelo fato de estar ali o seu grande campeão, que era Golias, mas é porque de fato, como eu acabei de falar, o exército filisteu estava muito mais bem preparado para enfrentar uma batalha do que o exército de Israel. Porém, 40 dias ali ficou perturbando ali a paciência ali do povo de Israel e ninguém, com toda razão, certamente humanamente falando, se colocou para tentar enfrentar esse cidadão chamado Golias. O dicionário, se você tiver em casa, o dicionário aqui é o professor que vai esse dicionário aqui, que alguns pronunciam Wycliffe, né? Mas é Wycliffe, é a pronúncia correta, porque ele era um inglês, tá bom? Tem um artigo aqui, gente, muito bom sobre esse rapaz chamado Golias, tá bom? Muito bom. Eu não vou ler tudo porque senão a gente vai ficar aqui só falando de Golias e não é o propósito. Mas pelo menos deixa eu ler aqui uma parte do texto. Deixa eu ver aqui. Bem aqui, ó. Navugata. Navugata é uma tradução da Bíblia, das línguas originais para o latim. Ele é chamado de vi spurius, ou, em outras palavras, um bastardo. A Septuaginta refere-se a ele como o intermediário. O texto hebraico chama de homem dos intervalos, isto é, o homem que se consagra campeão no espaço entre dois exércitos adversários. Veja que até o significado do nome de Golias é pesado, ou seja, ele realmente não era uma pessoa comum. Os historiadores falam que ele além de ser gigante, era um assassino realmente profissional, era uma pessoa realmente experimentada em batalhas e realmente a presença dele causava espanto, causava medo. Inclusive, o texto aqui de apoio vai dizer que naquela época, olha, se Davi na cabeça, mas na frente de Davi, né? Que naquela época o israelita tinha por volta de 1,5 m. Era em média 1,50 m, digamos, 1 m, presta atenção, 1,50 m era a altura de um israelita. Nós estamos falando de um homem que media aproximadamente 3 metros de altura, ou seja, ele era o dobro, tá? Claro que, como ele mesmo fala aqui, hoje em dia, nós não vamos nos espantar com isso, um homem gigante. Nós sabemos que tem jogadores de basquete aí que eles medem mais de 2 metros de altura, tá? Hoje, para nós, isso não é muito espantoso. Tem muitas pessoas de fato alto, mas para aquele tempo, isso realmente era muito espantoso. E, para ficar bem claro, alguém pode dizer, mas isso aí é só a Bíblia é lenda, a Bíblia é mito. Não, meus irmãos, inclusive há arqueólogos, tá, que encontraram esqueletos humanos, onde esses esqueletos mediam uma altura realmente espantosa. Então, isso aí realmente aconteceu, existiu nesse tempo, ok?
O último subtópico fala a bênção e a maldição. Aqui nesse subtópico 3, o autor vai destacar por que Israel estava passando por aquele vexame, por toda aquela humilhação. Aí o texto fala: Israel passava por tempos difíceis. O rei já não era mais alguém motivador. O povo já não tinha esperança de outrora. Mas qual o motivo de tudo isso? Longe de um fato ou outro, a verdadeira causa de tal situação repousava nas más escolhas de Saul. Então a gente vê que esse vexatório que eles estavam passando ali, tudo isso era culpa de quem? Do próprio Saul. Todo mundo lembra a história. Ele foi escolhido para reinar sobre o povo, mas ele desobedeceu completamente, saiu completamente dos parâmetros, rejeitou completamente as ordens de Deus que vinham através do seu servo Samuel. E aí, como a lição fala, o povo já não tinha mais confiança. O rei andava perturbado, você sabe, andou perturbado, espíritos malignos perturbando a vida dele. E infelizmente ele não tinha mais aquela mesma confiança, aquela mesma força, coragem, determinação que ele teve no início do seu ministério. E aqui fica um alerta, né, para quem é líder. Muitos de nós, quando começamos, até professor da escola dominical, começa às vezes muito humilde, começa às vezes com muita determinação, confiando em Deus. Depois tem gente aí que faz curso, né, se forma, aí começa a menosprezar, diz que não precisa mais ir para a escola dominical, não precisa mais estudar a lição, acha que já sabe de tudo. E não é por aí. Isso é um alerta para nós também, porque da mesma forma como o Senhor nos escolhe, ele também pode retirar. Sim, ele pode retirar um dom de uma pessoa. E aí, se ele fizer isso, você está acabado, né? O segundo tópico fala alguém que sabia em quem confiar. Aí entra o jovem Davi. Né? O texto bíblico começa falando sobre o tópico que Davi não aceita o insulto. Davi, tudo indica pelos salmos, tudo indica pelos inícios da sua vida. Tem uma extensa literatura na Bíblia sobre Davi. Ele realmente era um jovem crente, tá? Muito crente. E quando ele vai ali levar apenas comida para os seus irmãos, tá? Porque ali ele tinha 3 irmãos, o texto bíblico até fala aqui o nome deles no versículo 13. O primeiro era Eliabe, era o primeiro, que é o primogênito. O segundo é Abinadab e o terceiro era Samar. Esses 3 irmãos de Davi já eram homens, já eram soldados, eram homens experientes. E ele foi ali levar comida para esses irmãos dele. Ordem de quem? Do pai. Na lição passada vocês viram como Davi teve todo um processo, né? Todo um processo. Já desde pastor, ele teve desafios. Teve que enfrentar um leão, teve que enfrentar um urso, tá? Ou seja, digamos, uma função simples, vamos dizer assim, uma função simples, entre aspas, né? Que era cuidar de ovelhas, mas aquilo na verdade era tudo um preparo, tudo era uma escola para a grande função que ele ia exercer. E aquele leão e aquele urso que ele matou, também, de uma certa forma, foi uma escola para mostrar que quem dá força de fato era Deus. E ele chegou ali, achou as palavras daquele incircunciso. Ele mesmo, quem é este incircunciso? Ele vai dizer assim no texto bíblico, quem é esse circunciso que afronta o exército do Deus vivo? Veja as palavras de alguém realmente que teme a Deus, de alguém que é piedoso, tá? Então, é isso que esse primeiro subtópico vai tratar. E eu quero destacar uma coisa também que eu achei interessante, pesquisando na Bíblia aqui, arqueológica, sobre essa questão dos deuses, né, dessa batalha aqui de Davi e Golias, meus irmãos, é que a Bíblia de arqueologia ela vai trazer um interessante dado, que os povos antigos eles tinham essa confiança, mas de pegar, colocar os exércitos em um vale para lutar e escolher um campeão de cada lado para lutar. E o que vencesse, né? Ali o vencedor e o perdedor tinha que se render, porque o campeão lá tinha sido derrotado. Só que nesse caso também tinha uma ideia, eles tinham uma crença de que aquele campeão escolhido por eles representava, de certa forma, o Deus daquela nação. E o texto bíblico de Samuel, 1 Samuel capítulo 17, se você ler bem aqui, né, a partir do versículo 42, olha o que ele vai dizer aqui, até o 45 eu creio aqui. Olha o que Golias vai falar para Davi. Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz ruivo.
e de boa aparência, e fez pouco caso dele. Disse-lhe ele a Davi: Por acaso sou um cão, para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu, aí entra a questão da religião, porque ali não é só uma batalha, gente, não é só um confronto militar. Ali tem um confronto religioso, muito semelhante ao confronto religioso de Elias e os profetas de Baal. Você vê que ali não foi só um confronto cultural, não, foi um confronto religioso para mostrar que de fato quem é o Deus verdadeiro. Aí o Golias fala das seguintes palavras: o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses. Observe que mesmo Golias sendo um veterano, um soldado extremamente forte, mas ele tinha suas crenças também religiosas. E disse: Venha aqui, e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Aí vem a resposta de Davi. Davi, porém, disse ao filisteu: Você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Observe que ele nem o Davi ele levou para o campo totalmente diferente. Ou seja, ele não estava desafiando, não era Saul e seu exército. Ele estava desafiando, na verdade, era o próprio Deus de Israel. Isso me lembra também outra história também na Bíblia, muito clara, que é quando Faraó e Moisés também estão frente a frente. Faraó não estava desafiando Moisés. Faraó, na verdade, estava desafiando o Deus de Israel. Veja que cada praga que aconteceu na terra do Egito, cada praga, ela está ali mostrando que Deus ele está destruindo um Deus falso. Essa aqui é a verdade, ou seja, mostrando para o povo do Egito que ele é o Deus verdadeiro. Isso aqui eu achei bastante interessante, esse detalhe que a Bíblia trouxe aqui. O segundo subtópico vai falar sobre o gigante derrotado. Aqui o texto fala: Davi, ao vestir a armadura do rei, assentiu pesado e de difícil mobilidade. Anos mais tarde, tais recursos seriam muito utilizados por Davi, porém naquele momento não fazia parte da sua vida. Diante do desafio, Deus nos usará do jeito que Ele quer. Basta seguir as suas orientações e caminharmos conforme a sua vontade. Todo mundo conhece a história. Ele teve um papo com Saul, digamos assim, uma conversa com Saul. Saul tentou desencorajar ele, mas a gente já viu isso na lição passada, que a gente não deve, às vezes, dar ouvido às pessoas, porque senão a gente não faz nada. E aqui ele vai tentar colocar sua armadura. Ele era muito jovem ainda, não tinha ainda aquela habilidade para usar aquela armadura. E o certo é que ele vai para a guerra, né? Digamos assim, ele vai para a guerra enfrentar o gigante, e ali o gigante foi derrotado. Isso porque, como fecha aqui o segundo tópico, falando no terceiro tópico, ele vence porque ele tinha total confiança em Deus, tá? Toda essa história, meus queridos, a gente, como eu coloquei para você, toda essa história, apesar das suas aventuras, dos seus dramas, né, da sua narrativa, que é muito interessante, mas ela tem como personagem aí, digamos assim, principal, sempre é o próprio Deus, né? Porque quem deu a vitória para Davi foi Deus. Impossível Davi vencer um gigante, uma pessoa realmente preparada, experimentada em batalha. E aí vem o terceiro tópico da lição para fechar, que vem uma aplicação. É um assunto que a gente vem falando muito aqui em outras lições. Tá? Esse terceiro tópico fala o jovem cristão e sua luta contra o mundo. Ele fala aqui primeiro sobre relativismo moral e religioso. Tá? Isso aqui a gente já falou bastante. O que é o relativismo? É exatamente o que nós estamos vivendo no nosso tempo. Uma filosofia que, como a própria lição fala, ela prega que é um tempo que não existe verdade absoluta, que você tem várias escolhas, entendeu? E que esse tipo de sistema ele é muito sustentado por quem? Por mídias, por atores, por filmes, novelas, enfim, pensamentos aí de pessoas que estão na frente dessas coisas, que têm trazido para nós, né, um desafio enorme de nos mantermos fiéis à palavra de Deus. Então, esse é um tipo de, como ele coloca, isso aqui é um tipo de Golias que você tem que enfrentar, porque o que as pessoas dizem na faculdade, na escola, em qualquer lugar, não tem nada a ver, não tem problema. E você aprende pela Bíblia que o crente, o cristão, o servo de Deus,
ele tem um comportamento, ele tem um padrão e ele precisa manter esse padrão de vida. Só que o mundo relativista vai dizer que não tem problema. Então esse é um tipo de Golias. Uma lição vai colocar nós, de certa forma, vamos enfrentar vários tipos de Golias. Tá? O mundo vai dizer que a gente não consegue. Né? O mundo vai dizer que a gente não pode vencer. O segundo subtópico trata de um assunto muito importante, que é o perigo no mundo virtual. Todo mundo sabe o perigo. Ele até fala e mostra que o mundo virtual já não é mais uma ferramenta onde nós usamos para o trabalho, para estudar, para fazer coisas produtivas. Ele é algo que faz parte da nossa vida, né? Nós temos aqui, ele até está aqui com umas palavras que é muito conhecida, como os shorts, os stories, os reels, né? Que são pequenos vídeos curtos. E eu acho interessante, né? Como nós gastamos tempo com isso. É bom você enfatizar bastante em sala de aula, professor. Mostrar que isso traz, de uma certa forma, um prejuízo. Como a própria lição fala, traz um prejuízo espiritual, traz um prejuízo cognitivo, porque os especialistas que trabalham nessa área falam que isso sim traz um prejuízo. Em que sentido? Porque isso leva, como são vídeos curtos, leva as pessoas a passarem horas e horas e horas assistindo, às vezes, esses vídeos curtos e deixam, por exemplo, de orar, deixam, por exemplo, de ler a Bíblia, deixam, por exemplo, de ler um livro, de estudar, de fazer coisas mais importantes. Agora, olha como isso aqui é interessante. Nós estamos vivendo uma época onde as pessoas, eu costumo sempre brincar que nós estamos vivendo uma época do me ensine hoje, é um conceito meu. Me ensine hoje, aquele macarrão instantâneo que você coloca, tá? Ali com 3 minutos, segundo a embalagem, ele está pronto. Veja que as pessoas elas são capazes de passar mais de 1 hora de relógio na frente de um celular, vendo vídeos curtos, mas uma aula como essa, por exemplo, que não vai ser nem 1 hora de relógio, ela não consegue passar 10 minutos, porque ela fica logo entediada. Ou seja, essa mesma internet que vem, digamos assim, entreter e que segura a atenção das pessoas, ela também conseguiu criar uma filosofia, veja bem como é que são as coisas, de que se você quiser passar uma informação, você tem que passar ela de forma rápida. E não é bem assim, principalmente no que tange a questão da educação. Sempre eu bato nessa tecla, professor. Educação é algo lento, é algo que se constrói para que ela, de fato, você possa ter uma base, possa ser algo realmente sólido. Isso leva tempo, leva anos. E essa geração nossa, infelizmente, ela está sendo treinada para fazer as coisas rápidas, fazer as coisas vapt-vupt, como diz o pessoal aí. E o resultado você vê aí fora como é que está sendo as coisas. E por último, fechando a lição, ele fala sobre a banalização da sexualidade. Ele diz: a sexualidade faz parte da natureza humana e foi como todas as coisas criadas por Deus. Porém, infelizmente, nos dias atuais tem sido banalizada e distorcida, trazendo graves consequências. A nossa sociedade está cada vez mais sexualizada, levando as pessoas a verem no sexo e na busca por prazer o sentido nas suas vidas. Aquilo criado para um fim tão nobre foi distorcido e tem levado muitos à ruína. Quando ele fala de banalização, você sabe, né? Eu lembro que na década de 90, já meados dos anos 2000, as propagandas, né? Elas investiram muito em mulheres, né? Fazendo propaganda só de biquíni. Às vezes a gente até brinca, era propaganda de um cotonete. Aí botar uma mulher de biquíni. Porque ali era uma forma de chamar a atenção do público, claro, especialmente do público masculino. Houve os grandes debates, muitos debates, etc, tal. Mas hoje nós vemos isso de N maneiras. Você vê que o próprio mundo da moda, quando fala assim, as roupas, o formato das roupas, já é feito de uma forma para justamente alimentar isso aqui, banalizando completamente o ser humano e levando uma banalização sexual. Então, meus irmãos, isso também é um tipo de Golias. Você jovem, está me assistindo, talvez você é criticado pelo seu modo de se vestir porque você se veste como um crente, como uma pessoa crente. E as pessoas lá fora dizem: não, isso aí é um besta, é um quadrado, enfim, segue um livro que não tem mais valor nenhum. Ou seja, tudo isso é um desafio. Mas assim como Davi fica aqui
para nós, né? Davi enfrentou Golias e correu perigo de vida, mas a sua confiança estava em Deus. Então nós devemos também colocar toda a nossa confiança no Senhor, como fazendo das palavras de Davi as nossas palavras, né? Golias, tu vem contra nós com espadas e lanças, mas eu vou contra ti no nome do Senhor. Deus te abençoe, tá? Você possa ter uma aula abençoada e até a próxima, se assim Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.